Quando se fala em ser uma pessoa fiel a Deus, logo vem à mente alguém que nunca erra, alguém que sempre sabe como agir, sempre age da melhor forma possível. Mas Deus está me ensinando na prática que ser fiel a Deus não tem a ver com ações imediatas, nem sempre. Na maioria das vezes tem a ver em como se continua com essas ações. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Souza, escrevo devocionais e amo conversar sobre encontros com Deus entre uma tarefa e outra. E eu te convido, se você não faz parte aqui do nosso cantinho de promessas, a conversar comigo sobre viver com Deus, sobre o toque desse Pai quando nos transforma, quando nos traz para perto dele, para que a gente viva assim uma paternidade da parte de Deus em nossa vida. E continuando, é muito fácil a gente, quando não tem esse contato de filha para pai com Deus, achar que ser fiel, achar que ser santa é sempre acertar. É sempre já de primeira agir da forma correta, da forma que agrada a Deus. Mas a verdade é que Deus vai nos ensinando, de acordo com os acontecimentos, que ser fiel não é acertar sempre, mas é parar e procurar em Deus a forma de continuar agindo naquela situação. E Deus ele ensina de uma forma linda. Nem sempre é fácil, mas é bom. Sabe? Viver procurando a luz que vem de Deus é muito bom, é prazeroso, nos faz parar e pensar: poxa, antes nessa situação eu não mudaria minha atitude, mas hoje, graças ao meu Pai, ao meu Deus, eu consigo mudar, por mais que seja difícil, eu consigo mudar o rumo da minha atitude e agir da forma certa. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia nesse momento no livro de João. Tá bem no finalzinho da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, abre no Google, salva, escreve em uma folha, num caderno, para que você venha a ter sempre em mente passagens que são luz para nós, que são promessas, e o ato de escrever, o ato de meditar, nos ajuda a trazer a memória sempre e nos ajuda quando precisamos dessa palavra. João 3, capítulo 3, verso 21, diz assim: Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que se possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. É tão lindo que eu vou ler mais uma vez. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quem vive de acordo com a verdade, quem vive de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa ela vai procurar a luz. Ali não está falando que essa pessoa já vive fazendo tudo certo, mas que essa pessoa procura a luz, procura fazer o que é certo, para ver se aquilo que está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. E é esse o convite do nosso devocional de hoje. Vamos procurar agir da forma correta. Vamos procurar ser fiéis a Deus. Sabe, eu não sei se está acontecendo alguma situação aí, ou quando acontecer, não se frustre, não se entristeça, se de primeira você não agir da forma certa. Sabe, se você for áspera, se você se apavorar, se você for ignorante, acontece, somos seres humanos e falhas, procurando ser melhores a cada dia. Mas quando você se perceber agindo de uma forma não tão boa, de uma forma que não está te trazendo paz, mesmo quando você está com a razão, mas você percebe, poxa, não estou em paz não, eu poderia agir de outra forma. Então você para um pouco, pede a Deus discernimento e procura a luz, procura agir agora, fazer agora, de uma forma em que você saiba que é a vontade de Deus.
E tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso não é só sobre viver bênção, sobre viver, né, com coisas boas ao redor. É sobre também atitudes. A gente entender que quando a gente decide colocar nas mãos de Deus e trocar a forma que estamos agindo, aquela situação de alguma forma vai ser boa para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele vai agir, ele vai guiar. Então, o chamado hoje é para quebrar esse tabu de que ser fiel é agir certo já de primeira, de que ser fiel é sempre ser bonitinha, sempre fazer bonitinho, fazer certinho, sabe? Cumprir como figurino, com papel. Não, não é. Somos humanas, imperfeitas, erramos. E aqui a nossa conversa é sobre isso. Eu já falei em vídeos aqui. Aqui nós não conversamos sobre uma fé de pessoas perfeitas, e sim de pessoas imperfeitas, de mulheres imperfeitas que procuram ser melhores, que procuram viver de uma melhor forma, mas dentro das suas capacidades, tá? Então, não se preocupe, você é fiel a partir do momento que você decide caminhar um passo de cada vez, fazendo a vontade de Deus. Não precisa ser já o primeiro passo certo. De repente vai ser o terceiro, quarto, quinto, décimo, Deus é quem sabe. Mas você vai procurar ser fiel, você vai procurar acertar. E eu quero te chamar e me chamar também a ter isso em mente. Que quando a gente agir de uma forma que não está certo, que não é bom, que a gente venha a não ter vergonha de corrigir o nosso erro, de corrigir a nossa atitude e buscar a luz, buscar fazer de acordo com a vontade do nosso Pai, que nos ama e ele sente orgulho quando a gente procura acertar. Ele sente orgulho quando a gente procura viver de uma forma que lá no céu ele olhe para nós e abre um sorriso e diga: essa é a minha filha. É isso que eu quero trazer aqui nesse cantinho de promessas, essa certeza de que Deus olha lá do céu e com cada coisa que a gente acerta, ele abre um sorriso e diz: isso, filha, é isso aí. É desse jeito que eu quero que você haja, é desse jeito que eu quero que você, filha, que você viva. Eu te amo, minha filha. E o nosso Pai nos ama. E que a gente viva cada dia para amar o nosso Pai também, acima de todas as coisas. Que a gente procure viver a vontade dele em primeiro lugar e não a nossa. Porque quando a gente vai perceber a vontade dele, é melhor. E se alinha com uma vida que a gente sonha, que a gente quer e muitas vezes nem sabia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Se lembra aí, viu? Ser fiel, ser uma filha que age certo, não é já acertar de primeira, nem sempre. Às vezes a gente vai acertar de primeira, mas às vezes não. E tá tudo bem. O importante é que a gente procure acertar, que a gente procure a luz, como disse em João 3:21. A gente procure a luz para que a gente examine se as nossas atitudes estão de acordo com a vontade de Deus. Até o próximo devocional. E fica aqui comigo, vamos viver as promessas do nosso Pai, em nome de Jesus.